7h em ponto, hoje terça-feira, dia 1º de junho de 2021, iniciando mais um mês com a graça de Deus. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Depois de 5 meses de interdição, viaduto do Manoa é entregue pela Prefeitura de Manaus. E ainda ônibus que circulam no centro da cidade vão ter rotas alteradas por conta da cheia. CETAM abre inscrições para mais de 20 mil vagas para cursos de especialização na capital. Atenção, começa hoje o pagamento do auxílio emergencial para aqueles que foram afetados pela cheia 2021. Tribunal de Contas do Amazonas julga 33 processos nesta terça-feira. Entre eles está as contas de um ex-vereador do município de Lábrea. Na coluna O Poder, vamos falar sobre o que os deputados estão fazendo na Assembleia Legislativa do Amazonas. Quantos projetos será que eles já aprovaram nessa legislatura? É isso aí. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. E a gente começa com o estado de São Paulo, o Estadão, que traz na seguinte manchete: Conmebol anuncia Copa América no país. Caso pode ir à justiça. Oposição reage e alega pandemia fora de controle. Governo não confirma a realização. Presidente da CPI da Covid vê motivos para indiciamento. Senador Omar Aziz afirma que a CPI da Covid tem evidências de que o governo Bolsonaro apostou em medicamentos sem eficácia comprovada. Guedes diz que Bolsonaro não quer reforma administrativa. E tem também em cartaz obras de um mestre. Instituto Tomi Otaki expõe painéis do pintor Di Cavalcanti lá em São Paulo. Essas foram as manchetes do estado de São Paulo de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques aqui do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: com UTIs cheias, Bolsonaro negocia receber Copa América. Conmebol diz que trará torneio para o país ante pico de Covid na Argentina. Governo cita condições. E também Flávio se filia ao Patriota e abre rota para o pai após deixar o Republicanos na quarta 26. O senador participou ontem de convenção da nova legenda, abrindo caminho para que o pai, o presidente Jair Bolsonaro, faça o mesmo. A entrada de Flávio Bolsonaro expôs racha interno no Patriota. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo: faltou maconha em protestos, diz presidente. E também PGR pede abertura de inquérito para investigar Salles. A Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de inquérito contra Ricardo Salles sob suspeita de advocacia administrativa e de dificultar a fiscalização ambiental. A assessoria do ministro não se manifestou. E ainda, aqui entre os destaques na capa do jornal Folha de São Paulo: cientistas criam fármaco contra vírus e variantes. Desenvolvida nas universidades de Duke e da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a vacina chamada Pancoronavírus, em testes com macacos, publicado na revista Nature, mostrou-se eficaz contra diferentes espécies da família viral. De São Paulo, vamos a Minas Gerais. São 7h05 com o jornal Estado de Minas, que traz a seguinte manchete: bola dividida.
Conmebol anuncia a Copa América no Brasil com apoio do presidente Jair Bolsonaro e causa reação imediata da oposição. O governo deve decidir hoje se torneio será realmente realizado no país. Aumentam as críticas à política energética. O governo vem priorizando o uso de apenas alguns reservatórios para gerar a energia, como Furnas, que já está com nível crítico de água. BH avança na vacinação de trabalhadores da educação. Dando sequência na imunização, os profissionais de ensino fundamental com mais de 18 anos começam a ser vacinados hoje na capital mineira. Não era cadáver, era cochilo. Um caso inusitado acabou dividindo os moradores de Jacinto, no Vale de Jaquetinhonha. Um casal viu um homem à beira de uma estrada de terra e acionou a polícia, achando que o indivíduo teria sido desovado no local. Na verdade, ele tinha bebido demais e parou para tirar um cochilo. São 7h07. Agora vamos conferir os destaques aqui do jornal o Globo, que traz como manchete principal decisão controversa. Com alerta de terceira onda, Bolsonaro aceita a Copa América. Conmebol anuncia torneio no país, mas governadores resistem. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, patriota racha por filiação dos Bolsonaros. E também presidente debocha de atos de protesto. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, MEC confirma provas do Enem nos dias 21 e 28 de novembro. 7h07. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos agora do Rio de Janeiro para a capital federal, Brasília, com o jornal Correio Brasiliense. Hoje traz a seguinte manchete: faltam vacinas no Brasil, mas não pode faltar bola. O Palácio do Planalto vai responder hoje à CBF e à Conmebol se o Brasil será a sede da Copa América deste ano. A possibilidade de receber a competição, que terá início em menos de 2 semanas, mobilizou o governo federal. Mas diante dos números da pandemia, que já causou mais de 462 mil mortes no país, pode estar perto de uma terceira onda, além da dificuldade de vacinação, a forte reação política e nas redes sociais freou o ímpeto do executivo. Vamos lá, doses chegam para pessoas com 59 anos em Brasília, né? O agendamento para este novo público lá no Distrito Federal começa na próxima sexta-feira e a imunização será a partir de segunda. A expectativa é de que 18 mil vacinas contra a Covid-19 sejam usadas lá em Brasília nesta etapa. Também haverá aplicação em jovens com comorbidades, com 18 anos de idade ou mais. Imunização em massa é saída, mostra a pesquisa. Estudo aplicado pela Serrana, em São Paulo, alcançou 97,5% da população maior de 18 anos e obteve redução de 95% das mortes e 86% dos casos de internação. China autoriza casais a terem até 3 filhos. Decisão do Partido Comunista Chinês busca reverter o envelhecimento da população e a queda da taxa de natalidade. Especialistas mostram ceticismo. Concurso, quase 4 mil novas vagas. Aproxima-se o segundo semestre do ano e surgem novas oportunidades para quem deseja entrar no serviço público. Diversos processos de seleção estão abertos a partir deste mês. Um deles oferece salário de R$30 mil. Atenção você aí, concurseiro, para confirmar aí esse concurso em que o salário é de R$30 mil, um excelente salário. 7h10. Agora a gente vai conferir os destaques aqui do Jornal 0 Hora, que traz como manchete principal: juro mais em conta e busca por maior comodidade aquecem construção civil. Nos 4 primeiros meses do ano, os principais indicadores do setor em Porto Alegre, como o número de lançamentos e velocidade de vendas, acumulam resultados positivos.
Bom desempenho é verificado tanto em imóveis populares quanto de luxo e também, ainda aqui entre os destaques na capa do Jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, a gente fala de esporte. Empate no Beira-Rio. Na estreia no Brasileirão, Inter de Maurício abre 2 gols de vantagem contra o Sport, mas não resiste à pressão dos pernambucanos. E também derrota no Castelão. Após sair perdendo por 2-0 para os reservas do Ceará, Grêmio empata, mas vacila nos acréscimos e acaba perdendo por 3-0. E ainda aqui entre os destaques na capa do Jornal 0 Hora, arrasadas com a perda de parentes pela Covid, famílias lidam com queda de renda. Dados do IPEA mostram que muitas das vítimas do coronavírus, principalmente as com mais de 60 anos, eram as únicas provedoras da casa. Álvaro. Muito bem, 7h11 e a gente encerra aqui as nossas manchetes dos principais jornais do país, falando do jornal Correio da Bahia. Sob risco de terceira onda, Brasil vai sediar a Copa América. O governo federal atende pedido da Confederação Sul-Americana e país vai abrigar a competição cancelada pela Argentina por conta da pandemia. Para matar a saudade, Carnaval, comédia, filma em Salvador em plena folia de 2020, estreia agora no Netflix. Paredão, polícia acaba com festa com mais de 1.000 pessoas em Periperi. A partir de 12 anos, Pfizer diz que vacina pode ser aplicada em adolescentes. 30 km por hora, redução de velocidade, começa hoje no Bonfim e em Patamares, lá na Bahia. Cepa indiana, Porto de Aratu vai receber 9 navios de países com casos registrados da cepa indiana e a preocupação aumenta lá na capital baiana, Salvador. 7h13. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus e máxima de 34 graus. Trânsito. Muito bem, são 7h13 em Manaus. Depois da previsão do tempo e dos principais jornais do país, nós vamos saber a situação do trânsito na manhã desta terça-feira, primeiro dia do mês de junho do ano de 2021. E a gente inicia esse mês com a novidade da inauguração, você que não acompanhou ontem à noite, a inauguração oficial, agora sim, funcionando, do viaduto ali do Manoa, na Cidade Nova, na entrada ali na zona norte da cidade de Manaus. E quem tem as informações aí dessa inauguração e também do trânsito da cidade da manhã de hoje é a Rabesh Mayan, que já está aqui conosco. A Rabesh que me substitui quando eu não estou aqui com a possibilidade de apresentar. A Rabesh indo muito bem. Bom dia, Rabesh. Quais são as informações do trânsito e também fale um pouco para a gente dessa inauguração ontem, dessa obra que estava entregue, né, pelo ex-prefeito desde o dia 31 de dezembro do ano passado e passaram-se 5 meses para que a população pudesse usar a obra porque ela foi entregue toda torta. Rabesh. Bom dia, Álvaro, bom dia, Tiago, e a todos que nos acompanham pelo Jornal da Cidade. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode ficar à vontade. Ótimo. Nesse momento a gente vai dar uma ressalva aí para as pessoas sobre o trânsito, né? E também sobre o viaduto do Manoa, que foi liberado ontem à noite pelo prefeito Davi Almeida, após várias realizações de testes com veículos do transporte coletivo para que pudesse trafegar ali normalmente. Lembrando que o complexo viário foi inaugurado às pressas no último dia da gestão anterior, no dia 31 de dezembro de 2020, e foi interditado no dia seguinte por uma série de irregularidades ali na construção. O presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o diretor-presidente Paulo Henrique Martins, ele disse que por conta dessa inauguração,
faz com que vários pontos da cidade, vários bairros adjacentes ali na área, pessoas que vêm do centro, pessoas que vão de bairro a centro, possam trafegar normalmente, melhor ali a localização. A gente vai atualizar aqui. A gente viu que mais cedo, por volta das 6h30 da manhã, o trânsito estava bem intenso ali na área da Cidade Nova, mas agora a gente já consegue ver que ali pelo viaduto do Manoa, o novo viaduto do Manoa, que recebe por nome professora Isabel Vitória, já está fluindo normalmente, as pessoas estão utilizando normalmente ali, já não tem mais aquele congestionamento e aquela lentidão. Muito bem, muito bom. Local. Muito bom, né, Rabeste? Eu acho que esse era o objetivo ali do viaduto do Manoa, permitir que as pessoas não enfrentassem aquele congestionamento naquela região da entrada do Manoa. Todos os dias um transtorno, né? E aí com a obra inaugurada de forma equivocada, ficou ainda pior, né? Porque você tem um mobiliário urbano ali bem no meio da pista que você não podia usar e agora a população vai poder usar com tranquilidade. Tiago, tem alguma coisa para falar aí desse caso? E a gente lembra que o viaduto foi entregue com vários problemas, essa obra, e aí a prefeitura fez uma parceria com o CREA, que emitiu um laudo, né, para que possibilitasse todos os ajustes necessários, e agora a obra sendo entregue, o viaduto, realmente para ser usado pela população. Inclusive a gente tem que dar parabéns, Álvaro, para a gestão atual, para o prefeito Davi Almeida, vice-prefeito e secretário municipal de obras, Marcos Rota, que tiveram todo o empenho para que pudesse entregar essa obra para a população como realmente era preciso. E a gente precisa, antes de mais nada, dizer que essa obra já havia sido paga lá em dezembro, né? E o Ministério Público ainda assim precisa continuar com as investigações, saber por que a obra foi entregue dessa forma e por que receberam a obra sem condições de uso, né? E a gente sabe que o recebimento pela execução do serviço é através do recebimento da obra. Então, a empresa jamais teria recebido dinheiro público se a prefeitura não tivesse aceitado a obra daquele jeito. Então, alguém tem que se responsabilizar por isso. Ontem, o prefeito também confirmou que não foi pago nada extra às duas empresas responsáveis pela obra. Assim a gente espera, assim que seja realmente assim e que não aconteça nenhum tipo de pagamento para essas duas empresas extra, além daquilo que elas já haviam recebido para entregar uma obra de qualidade. 7h18. Rabeste, mais alguma informações do trânsito aí? Somente sobre a situação lá no centro da cidade, Álvaro, onde houve alterações nos coletivos por conta da cheia ali, as águas do Rio Negro que acabaram atingindo a Floriano Peixoto. A Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, alterou alguns itinerários, né? Então as pessoas devem ficar atentas em relação a isso, porque um trecho lá que não poderia ser usado, acabou tendo que ser usado a partir das primeiras horas da manhã por conta dessa água. Vale lembrar que com os desvios, o IMMU fez um esquema para que os motoristas de carros pequenos pudessem trafegar ali no local. Para você, condutor que está indo para o centro da cidade, fique atento, porque você que segue na Avenida Saldanha Marinho pode dobrar à esquerda e acessar a Avenida 7 de Setembro. Mudança essa que era proibida porque a via tinha sentido contrário e agora você tem que ficar atento ali de quem usava a Floriano Peixoto. Os passageiros também que pegam várias linhas de ônibus ali, como 600, 200, várias linhas de ônibus que passavam pela Floriano Peixoto, fique atento porque os itinerários mudaram, estão em outro sentido também. Álvaro? Tá certo, obrigado, Rabeste. Daqui a pouco você volta com o resumo das ocorrências policiais da noite e madrugada desta segunda e terça-feira, que já iniciou ali a partir das 0 horas. Obrigado, Rabeste. Trânsito. 7h20.
Antes de falar dos casos da Covid, vamos dar uma lida nos comentários da nossa transmissão. Aproveitar aqui, dar um bom dia ao pessoal que está nos acompanhando, até porque o pessoal aqui gosta, né, da gente ressaltar a participação deles aqui no jornal. São 7h21 em Manaus. Tiago Gonçalves, tem aí já bom dia para dar aí para o pessoal também? Aproveita. Vamos ver aqui, só abrindo aqui a nossa transmissão rapidamente. Aqui, então a gente vai falando. Opa, tô com áudio. Aí? Bom, enquanto a gente abre aqui, só avisando a você para baixar o nosso aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store. É só acessar lá e buscar esse aplicativo que está aparecendo aqui do meu lado. É o aplicativo da nossa rádio, um projeto que está no início, mas que já tem ali conteúdo 24 horas jornalístico da cidade e também do Brasil. Bom dia aqui então para o pessoal que está nos acompanhando. Rosivaldo Santos Júnior, Elan Menezes, tem o Carlos Tomé, a Pequena Souza, Felipe Azevedo, Sames Ferreira Marques, Antônio Souza e todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Deixe o seu comentário e também para você que está nos assistindo, aproveite agora, nos ajude a levar o Jornal da Cidade para mais pessoas, só compartilhando a nossa transmissão com a sua lista de transmissão no WhatsApp. Pega o link lá, leva para o seu WhatsApp e manda para os seus amigos, manda nos grupos que você participa. E também você que está no Facebook pode simplesmente compartilhar essa transmissão no seu perfil e marcar os seus amigos também que gostam de saber dos assuntos do primeiro momento do dia ali. Informamos agora que estamos sem água no conjunto Oswaldo Frota e bairro Zumbi. Olha só, tem informação aqui chegando através da nossa transmissão. O cidadão mandando aqui a mensagem dizendo que está sem água no conjunto Oswaldo Frota e bairro Zumbi. Atenção aí, pessoal da Águas de Manaus, é isso? Pessoal que precisa dar uma resposta para a sociedade, porque sem água realmente fica difícil, ainda mais no início da manhã, né? A pessoa não consegue nem... Qual é a rua, será, hein? É bom colocar o nome da rua, né? Internauta, a gente pede para colocar aí o nome das ruas, no caso. Ele fala que são duas localidades, né? Oswaldo Frota, na Cidade Nova, e bairro Zumbi, já na zona leste de Manaus. Um bom dia também para o Percival Alves, que está nos acompanhando. Bom dia a todos vocês. Nos ajudem aí divulgando o Jornal da Cidade. Muito bem, vamos agora ao resumo de todos os dias dos casos da Covid-19 pelo Brasil, que registrou 874 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando então nesta segunda-feira 462.966 óbitos desde o início dessa pandemia. Com 58.679 mortes registradas, maio chega ao fim como o terceiro mês mais mortal da pandemia. O mês anterior, abril, foi o pior já registrado, com 82.401 óbitos. Eu acho que nenhum mês será tão ruim quanto o mês de abril para o Brasil e mês de março, né, para o Amazonas. Fevereiro e março foram muito ruins. Esses últimos 3 meses foram os mais mortais, olha só, desde a chegada do vírus. Juntos eles respondem por 44,9% de todos os óbitos desse um ano de pandemia. O Amazonas confirmou mais 7 mortes por Covid-19 nessa segunda-feira, sendo 6 ocorridas nas últimas 24 horas. O número total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.985. O estado também registrou 344 novos casos de Covid, totalizando 386.418 casos confirmados até o momento. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Vamos atualizar agora sobre a vacinação no país contra a Covid-19. O Brasil já vacinou mais de 45 milhões de pessoas com a primeira dose de vacinas contra a doença.
No Amazonas, esse número corresponde a 21,58% da população do país, somando a primeira e a segunda dose. Já são 67.887.168 imunizantes aplicados desde o começo da vacinação, lá em janeiro, no Brasil. Pois é, no Amazonas foram aplicadas 781.947 vacinas da primeira dose e 458.866 de segunda dose. Ao todo, foram aplicadas 1.240.813 doses em todo o estado até segunda-feira. Essas e outras informações estão disponíveis no site da FVS e também no site imediatoonline.com. É só acessar o site Imediato que todo dia a gente mantém você informado e atualizado sobre a situação da vacinação no estado do Amazonas. Jornal da Cidade. Atenção para a oportunidade. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas abre hoje as inscrições para mais de 23 mil vagas em cursos. Pois é, serão 62 cursos disponíveis somente para candidatos da capital. As inscrições serão exclusivamente online e já estão valendo até às 6 horas da tarde de hoje, ou caso todas as vagas disponibilizadas tenham sido preenchidas. Os interessados em conseguir uma vaga deverão acessar o edital no endereço cursos.cetam.am.gov.br e conferir a lista completa dos cursos, vagas e pré-requisitos exigidos. Essa é mais uma oferta do ano para os centros de convivência e também para as 3 escolas do Cetam na capital. A primeira ocorreu no dia 8 de março. Na ocasião, foram oferecidas 6.120 vagas em 42 cursos de qualificação. A Prefeitura de Manaus começa a pagar hoje o auxílio aluguel 2021 sobre a cheia para mais de 1.000 famílias de 14 bairros da capital atingidas pela cheia do Rio Negro este ano. A lista com os nomes dos beneficiários pode ser consultada no endereço eletrônico semasc.manaus.am.gov.br. Cada família terá direito a 2 parcelas do benefício no valor de R$ 300. O auxílio será pago por meio de conta social digital Caixa Tem. São 7h28 e a gente aproveita para dar aqui o bom dia para Dinha Marques, Deliane Costa, Sérgio Paulo, Rosivaldo Santos, Nita Martins, dando aqui bom dia de Minas Gerais. Um bom dia, Nita. Bom dia, obrigado pela sua audiência. Lucas Silva, Lázaro Mendonça, Ederson Nascimento, Mônica Mendes e Augusto Filho, Marcelinho Alves e Daniele Maraci. Muita gente aqui nos assistindo, Solange Viana, Lucinete Sena, enfim, um bom dia a todos vocês e a gente já pede a vocês que compartilhem aí a nossa transmissão nas páginas de vocês no Facebook e também pegue o link dessa transmissão, leve para o WhatsApp e envie para a sua lista, para os seus amigos, para todo mundo que precisa ou gosta de acompanhar as notícias nesse horário da manhã, às 7h29 exatamente, estamos aqui ao vivo. No dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue e neste mês o Hemoan tem uma programação especial voltada ao Junho Vermelho. A campanha tem o objetivo de incentivar o espírito de solidariedade quanto à doação de sangue e conscientizar a população que tal ato de amor ao próximo é fundamental para salvar vidas. E a gente vai falar com a subgerente de coleta externa do Hemoan, a Suzete Camurça, que está ao vivo aqui conosco. Bom dia, Suzete, obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por abrir esse espaço tão importante para falar sobre essa causa da doação de sangue. Mas aí eu queria começar esse nosso bate-papo aqui para explicar para as pessoas no que a doação de sangue ajuda e colabora para salvar vidas. Parece uma pergunta simples, mas muita gente ainda não tem a noção do quanto doar sangue pode ajudar a salvar uma vida, né? Exatamente. Muitas pessoas já doaram sangue para algum familiar ou amigo que precisa de doação, né? Mas o Junho Vermelho é para conscientizar as pessoas a se tornarem doadores mais regulares, frequentes. São apenas 450 ml de sangue que podem ajudar até 4 vidas. E nós estamos sempre com essa demanda muito grande, né? Aqui nós atendemos 44 municípios, 39 unidades hospitalares em Manaus. Então, nós estamos sempre em busca de novos doadores e chamando aquelas pessoas que já doaram alguma vez e que possam se tornar doadores regulares, frequentes no Hemoan. As pessoas elas têm algum tipo de receio que vocês já identificaram que impede que ela se torne um doador, ou simplesmente é falta de conhecimento, falta de disposição para doar? Há muitos mitos, né, sobre a doação, que engorda, que emagrece, que afina o sangue, e não existe nada disso. A doação de sangue ela é segura, não há nenhum risco, né, de você contrair nenhuma doença doando sangue. Quando você faz a doação, o teu corpo renova, né, aquele sangue que foi retirado em 24 horas. O processo é simples, é rápido, 5, 10 minutos, você já fez a sua doação e já ajudou a salvar vidas. Hoje, agora falando aqui da parte prática, hoje o Amazonas ele conta com quantos doadores ou com quantas pessoas disponíveis para regularmente fazer essa doação? Existe um número e qual seria o ideal desse número ou não teria limite para isso? Infelizmente, hoje, no Amazonas, nós temos cerca de 1,3% da população doadora de sangue. O ideal era que nós tivéssemos de 3% a 5% da população como doadora, né? Então, nós temos muito caminho ainda a percorrer, por isso a gente sempre está conclamando novos doadores para salvar, né? A gente fala em 1,3%, parece pouca gente, é muita gente, mas a gente também precisa explicar que, apesar de ser um quantitativo numérico grande de pessoas, quem doa sangue ele não pode doar todo mês, né? Então, por isso que você tem que ter muita gente doando para poder suprir isso a cada mês durante o ano inteiro, não é isso? Exatamente. As mulheres elas podem fazer 3 doações anuais e os homens podem fazer 4 doações anuais. Então, existe essa restrição, né? Para as mulheres são 90 dias, para os homens são 60 dias. Então, realmente, por isso que nós precisamos de um número significativo de doadores. Certo. Olha, e eu tenho uma dúvida, na verdade, por conta dessa pandemia. Eu queria saber se a demanda por sangue ela diminuiu, tendo em vista que as pessoas ficaram mais em casa, tivemos aí menos acidentes, etc., ou essa demanda, a procura, a necessidade por sangue doado, né, por bolsas de sangue, ela aumentou com essa pandemia. Como é que está a situação do sangue nesse período pandêmico aí de 1 ano praticamente? Infelizmente, no ano passado a gente teve uma queda significativa de doações, né, cerca de 60%. Esse ano, né, no período da crise do oxigênio, nós tivemos uma queda de 50% até 70% no mês de março. Então, nós vivemos uma situação bem difícil, né, em relação ao nosso estoque de sangue. Muitas, como a gente sabe, né, muitas cirurgias foram suspensas, né, nesse período, até porque os hospitais não tinham condições de fazer, né, esses procedimentos. Mas, por isso, nós não vivemos um caos, né? Mas, realmente, nosso estoque caiu muito e nós estamos nessa busca de recuperar, né,
para poder garantir todos os tratamentos das pessoas que precisam. Olha, quem está nos assistindo nesse momento, eu estou conversando aqui com a subgerente de coleta externa do Hemoan, a Suzete Camussa, que fala conosco aqui hoje sobre a doação de sangue, tendo em vista que no início de junho começa a campanha do Junho Vermelho, que é um momento em que há uma reflexão maior sobre a importância e a necessidade de se transformar em doadores de sangue para salvar vidas. Suzete, agora queria que você falasse um pouco sobre tipos de sangue. Existe algum tipo de sangue mais em falta no Amazonas, que a gente está precisando mais urgentemente, ou a situação realmente é para todos os tipos de sangue? Qual é a orientação nesse momento? Nesse momento estamos chamando todas as tipagens, né? Sempre a nossa necessidade maior, nesse momento, são as tipagens negativas, são as que a gente tem mais dificuldade, né? Até porque são menos pessoas que têm esses tipos. Então, o A negativo, o AB negativo e o O negativo também, que é uma grande necessidade nossa, né? Que é o doador universal. Mas todas as tipagens estão convidadas a fazer a sua doação, sim, né? 60% aqui no Amazonas é O positivo, né? Então, às vezes as pessoas acham, eu sou O positivo, tem muito lá, não vou doar. E não é bem assim. Também é uma demanda muito grande, né, do O positivo, justamente porque a maioria das pessoas tem essa tipagem aqui. Certo. Bom, quem quiser, que está nos ouvindo, se motivou aí a fazer a sua doação pela primeira vez ou já era um doador e quer retornar, o que deve fazer e como deve procurar vocês aí nesse período de pandemia? Tem alguma orientação especial? Horário, alguma coisa assim? Nesse momento, tá? Só procurar o Hemoan ali na Avenida Constantino Neri, próximo da Arena. Nós estamos atendendo de segunda a sábado, das 7 até as 18 horas. Não é necessário fazer marcação da sua doação, estamos, né, recebendo todos que venham nos procurar nesse momento, estamos seguindo todos os protocolos de segurança, álcool em gel, uso de máscara, né? É importante que as pessoas que vão fazer a sua doação não esqueçam de estar bem alimentados. Não pode doar sangue em jejum. É importante estar portando um documento original com foto, RG, CNH, carteira de trabalho, para fazer o seu cadastro de doação. E até mesmo aqueles que já são doadores, é importante que você se identifique. Não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes, ter peso acima de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos e os menores de idade não esquecer de estar acompanhados de um responsável. Muito bem, a gente conversou aqui com a Suzete Camussa, subgerente de coleta externa do Hemoan. Muito obrigado pelas informações e a gente deseja que todos que estão nos assistindo nesse momento façam uma reflexão e aqueles que estiverem aptos a fazer a sua doação, então se motivem a ir até o Hemoan. Não precisa marcar, como a Suzete falou, simplesmente chegar lá com a sua documentação e realizar a sua doação. Obrigado, Suzete. Qualquer informação nova da campanha, conte conosco aqui para divulgar. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia, 7h38. Jornal da Cidade. No início desta manhã, o Rio Negro ultrapassou a cota da maior cheia registrada em 2019, que é 29 metros e 97 centímetros. Nas últimas 24 horas, o Rio Negro subiu 1 centímetro, deixando então a metragem 29 metros e 98 centímetros. Então, hoje, oficialmente, já temos a maior cheia da história do estado do Amazonas, que continua crescendo, né? Isso não é nenhuma marca em que a gente deva comemorar. Ela, pra gente, tem cheia todo ano. A gente ouve todo mundo falando, tem cheia todo ano, tem cheia todo ano. Mas quem vive nas áreas que são afetadas pela subida dos rios, essas pessoas sabem a importância e a relevância desse momento na vida delas, porque muitas delas estão perdendo tudo, 100% das coisas. Tem gente que está vivendo literalmente dentro d'água, né? Então, é complicadíssima a situação. Então, hoje, oficialmente, está confirmada, esta já é a maior cheia
registrada pelo Amazonas na sua história. 29 metros e 98 centímetros, 1 centímetro acima da que já havia sido registrada em 2012. A Prefeitura de Manaus tem o planejamento para atender as mais de 4.000 famílias que foram catalogadas nos 15 bairros mapeados pela Casa Militar por meio da Defesa Civil. Ao todo, já foram construídos mais de 9.000 metros de ponte que estão viabilizando o translado das famílias afetadas pela cheia. Por conta da alagação, a Prefeitura iniciou, nesta segunda-feira, o desligamento da iluminação artística de 70 postes na região central da Avenida Eduardo Ribeiro, no entorno do Relógio Municipal e da Catedral Metropolitana de Manaus. A ação visa evitar qualquer tipo de incidente em que os postes de metal são condutores de corrente elétrica, o que, em contato com a água, pode, obviamente, colocar em risco quem circula pelo local. Para que a região não fique sem iluminação pública, a Prefeitura de Manaus irá instalar holofotes provisórios em pontos não alagados e o local continuará iluminado sem prejuízos à população. Polícia. Muito bem, são 7 horas e 41 minutos. Frisando mais uma vez, já temos registrado hoje a maior cheia da história do estado do Amazonas, hoje atingindo 29 metros e 98 centímetros, 1 centímetro a mais da que havia sido registrado no ano de 2012. Então, hoje, a marca histórica já foi superada e já temos um novo recorde da subida dos rios na história do estado do Amazonas. Que Deus proteja todas as pessoas atingidas aí por essa cheia. A gente ressalta, né, Álvaro, que a gente fala sobre o Rio Negro aqui Exatamente. Em Manaus, capital do estado. São várias bacias, né, e vários rios aí subindo ao mesmo tempo, outros descendo já, enfim, a gente está falando aqui na cidade de Manaus. São 7 horas e 42 minutos e agora vamos saber as principais ocorrências policiais da noite e madrugada com Rabesh Maia, que já está aí a postos trazendo este resumo. Rabesh, com você. Bom dia novamente, Álvaro, Thiago e a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Nesse momento a gente vai falar sobre o caso de um homem identificado como Matheus, que foi preso após criar um perfil falso ontem. O delegado Adamastor falou sobre o caso com o nosso repórter João Gomes. Ele criou uma rede social falsa e tentou matar um homossexual após marcar um encontro amoroso. A vítima levou o homem desconhecido para dentro da sua casa, onde haviam marcado após o encontro, né? Acabaram tendo uma discussão e o homem quase foi vítima de latrocínio. O homossexual encontra-se no hospital em estado grave. Até o momento a gente não sabe mais informações sobre o caso. Teve também, ainda durante a segunda-feira, que foi bem agitada, ontem, na tarde de ontem, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em um terreno baldio ali no Nova Esperança, com vários sinais de tortura pelo corpo. Ele também tinha uma tornozeleira eletrônica e os populares, quando viram o corpo do homem jogado no terreno baldio, acionaram a polícia. Ainda durante a tarde, a gente teve outro caso ali no Jorge Teixeira. O Valdinei dos Santos Valente foi assassinado a tiros na frente da esposa dele. Ele estava chegando ali em uma motocicleta na casa dele no Jorge Teixeira, quando foi abordado por pelo menos 2 suspeitos que vinham a pé. Pediram que ele descesse da motocicleta junto com a esposa e deram pelo menos 5 disparos de arma de fogo pelo corpo dele. Na noite de ontem, ainda na zona leste da cidade, só que agora no bairro Zumbi, o corpo de um homem identificado como Adamastor Pereira Brilhante, um pedreiro de 66 anos,
foi vítima de latrocínio, um suposto latrocínio. Ainda a polícia não descarta essa possibilidade, já que quando chegaram na casa dele, viram que faltavam vários eletrodomésticos, diversas coisas da casa dele. O homem estaria bebendo, ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos na residência dele, e acabou que, quando foi por volta da meia-noite, 11h30, meia-noite, acabou que o corpo dele foi encontrado com sinais de estrangulamento em cima de uma cama. Além dessas ocorrências, a gente teve um caso de um homem também não identificado até o momento, que foi morto com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na Praça da Matriz, por volta de meia-noite. A polícia foi acionada, policiais da 24ª SICOM foram acionadas para atender o caso. O homem estaria caminhando com amigos no local ali quando foi vítima desse crime. Ainda não se sabe a motivação, a polícia investiga o caso e é um crime bárbaro aí. A segunda-feira foi bem agitada e essas foram as notícias do dia da segunda-feira, da noite de segunda-feira. A madrugada foi bem tranquila. Eu volto com você, Álvaro. Obrigado, Rabesh, que daqui a pouco vai estar no centro da cidade registrando aí esse momento da maior cheia da história do estado do Amazonas, hoje 29 metros e 98 centímetros, 7 horas e 46 minutos. Polícia. Hoje, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas vai julgar 33 processos. Serão apreciados 11 recursos, 10 representações, 2 embargos de declaração e uma tomada de contas. Tá certo. Constam em pauta ainda 9 prestações de contas, entre elas a do vereador do município de Lábrea, Regifran de Amorim Amâncio, referente ao exercício de 2016, e também da vice-prefeita de Careiro da Várzea, Maria da Conceição da Costa e Costa, referente ao exercício financeiro de 2018. Jornal da Cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri. De olho na corrida eleitoral do ano que vem, o advogado Marcelo Amil lançou-se pré-candidato ao governo do Amazonas nesta segunda-feira. Uma carta de apresentação da pré-candidatura foi encaminhada ao Comitê Estadual do PCdoB neste fim de semana. Amil foi o candidato da sigla à Prefeitura de Manaus nas eleições em 2020. O Bruno Mazieri vai falar conosco sobre esse assunto. Ele ainda não está na linha? Ainda não está na linha o Bruno, Álvaro. Olha só, o Marcelo Amil, ele é uma figura que a gente já falou desde a última eleição, que tem um capital intelectual muito interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Ele é uma pessoa preparada. Ele agora está no PCdoB, salvo engano, mas é uma pessoa que tem realmente um preparo importante para estar aí no âmbito político, né? Agora o Bruno já está na linha também? Bruno Mazieri, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia, Bruno. Que nos acompanha nesta terça-feira. Bom, Bruno, o que você tem a falar aí da candidatura do Marcelo Amil? Você lembra, né, Álvaro, que quando a gente estava trabalhando ano passado na cobertura das eleições, a gente fez essa piada porque essa música marcou, esse jingle dele marcou. Com certeza. Então, o Marcelo é uma pessoa, assim, muito inteligente, né, Álvaro? Acho que a gente, naquele bate-papo que a gente teve com ele naquela oportunidade, a gente conseguiu perceber isso, e talvez seja o nome mais forte do PCdoB hoje em dia aqui no estado do Amazonas. É óbvio que ele é mais conhecido na capital, porém nada o impede de concorrer aí ao pleito estadual, né, para concorrer ao governo do estado. Eu sempre sou a favor da nova política, mas não no sentido de novas ideias, nada não, de pessoas novas. Eu acho que a gente tem que simplificar dessa forma. A gente não precisa esperar só novas posturas. A gente precisa dar oportunidade para novos pensamentos, para novas pessoas, né? Então, assim, o Brasil já vem experimentando isso, né? E eu acho que candidaturas ou pré-candidaturas, como é o caso do Marcelo Amil, elas são necessárias para que a sociedade entenda que existem outras opções,
que não são as mesmas, que não é necessário a gente ficar pensando do mesmo jeito. Pode não ser a sua escolha, Marcelo, pode não ser X, Y, Z, mas o importante é a gente permitir à sociedade de pensar diferente, de oportunizar para outras pessoas esse ideal, né, de viver a política de uma forma mais ampla, né? Porque todos nós somos seres políticos, mas só alguns decidem dedicar suas vidas a esse movimento, digamos assim, político partidário. Mas são essas pessoas que decidem as nossas vidas, né, Bruno? E é fundamental que a gente entenda isso. São as pessoas que decidem fazer política partidária que vão decidir a sua vida no futuro. Sem dúvida. E o Marcelo Amil, o Álvaro, ele vive muito o PCdoB, né? Para quem não sabe, o PCdoB é um partido de esquerda e eles têm muito essa vivência dentro desse partido. Foi uma pessoa que veio de uma situação social baixa e que conseguiu se tornar advogado, que fala bem, que se expressa contra esses movimentos que ele considera estranhos no momento. Então, assim, é um cara que teve uma votação, querendo ou não, expressiva dentro do pleito municipal. Uma coisa bacana dele, que ele sempre frisa, é que eles fazem um cálculo, né, de quanto custa o voto, de quanto custa para gastar, para fazer campanha e tudo mais. E o Marcelo Amil, no ano passado, dentre as capitais, foi o menor voto a candidato a prefeito. Cada eleitor custou para ele, em média, R$ 3,55, enquanto nas demais capitais o voto chegou a custar R$ 180. Então, assim, é um cara que tenta a todo custo e de forma honesta aí, concorrer a cargos executivos. Bruno Mazieri, eu quero aqui dar o bom dia ao pessoal que está nos acompanhando, a Mônica Mendes, a Solange Viana, o Gildo Paiva, o Sérgio Campos, a Vera Lúcia, Ritinho Mercedes, Charlie Wellington, Kate Nascimento, Sérgio Campos, a todos que estão nos acompanhando nesse momento, muita gente, a gente pede só que você compartilhe com as suas redes sociais o Jornal da Cidade e também que marque os seus amigos ou também pegue o link dessa transmissão e envie na sua lista, dos seus WhatsApp, para os seus amigos, para os grupos nos quais você participa. Isso já ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. Bruno Mazieri, temos agora um levantamento feito pelo site O Poder, né, Bruno? Dos 5 primeiros meses de 2021, dos 22 dos 24 deputados apresentaram 237 projetos de lei na Assembleia Legislativa. Isso é muito ou é pouco, Bruno? 237 projetos de lei, 22 deputados, ou seja, 2 deputados não apresentaram nenhum projeto, é isso? É isso mesmo, Álvaro. Assim, eu considero que seja um número expressivo, levando em consideração o momento pelo qual a gente está passando. Porém, o que se sente muita falta são de projetos de lei que venham aí beneficiar a população no que diz respeito à pandemia do novo coronavírus. Né? A maioria desses projetos é o quê? Porque, assim, isso conta também as medalhas, né? São projetos de lei, né? Título... cidadão do Amazonas, que teve toda aquela confusão nas últimas semanas. Exatamente. E para revogar o título também é um projeto de lei, né? É um projeto de lei também. Tudo, na verdade, que tramita lá nesse sentido são projetos de lei. Então... e aí a deputada que mais apresentou projetos de lei foi a deputada Joana Dark, né, do PL. Então, assim, ela deu prioridade para vacinação contra o novo coronavírus com pessoas com deficiências e doenças raras. Enfim, ela tentou seguir mais por essa linha do novo coronavírus, mas sem esquecer da causa animal, que sem dúvida foi o que a levou a conquistar aí a cadeira dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Em segundo lugar ficou a deputada Maiara Pinheiro, com 28 projetos, e, por fim, em terceiro, o deputado Felipe Souza, do Patriota, com 24 projetos. Agora, desses 24 deputados, Álvaro, 2 não apresentaram nenhum projeto, de nada. Quem foram os deputados Adjunto Afonso e o deputado Abdala Fraz. Eles não apresentaram nada com relação a projetos mais de lei. Baixo um pouco o áudio do baixou Bruno, um pouco o volume, eu não sei se... Mais próximo a... Estão me ouvindo agora? Agora sim, meu amigo. Agora... Então, vou repetir. Repete só essa última parte aí.
Vou repetir, os deputados Adjunto Afonso e Abdala Frach não apresentaram nenhum projeto de lei. Já o Ricardo Nicolau e o Serafim Corrêa apresentaram um projeto de lei cada. O do deputado Serafim dispõe sobre as diretrizes para atenção e assistência farmacêutica por meio do teletrabalho ou atendimento farmacêutico remoto na forma de que se especifica o projeto. Ou seja, são projetos voltados de alguma forma para o novo coronavírus, mas dizem respeito a outros assuntos. O Ricardo Nicolau, por exemplo, a gente falou ainda há pouco sobre o projeto de lei, e o dele foi um título de cidadão do Amazonas ao médico Andy Offer. Ele é um pesquisador, enfim, fez uma série de pesquisas com relação à Covid-19, então o projeto do Ricardo Nicolau foi nesse sentido. Bom, e tirando os títulos, tirando as medalhas, né, sobra efetivamente quantos projetos que a gente possa dizer assim, não, esses são projetos para a sociedade, foi para isso que nós elegemos os deputados, enfim, tem esse levantamento, já está sendo feito esse estudo aí, Bruno? Então, acredito eu, porque a gente sempre, volta e meia, a gente faz esses levantamentos, deve ser um pouco mais de 200 projetos de lei efetivos que vão, de alguma forma, beneficiar a população. Então, geralmente, basicamente é isso pelo levantamento do que a gente fez anteriormente. Tá bom, então. Bruno Mazieri, muito obrigado pela sua... Tem mais um assunto? Tem. Então vai. Temos mais um assunto. Então Bruno, ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, de 81 anos, recebeu ontem em São Paulo sua segunda dose da vacina contra a Covid-19, né? Com 2 derrotas consecutivas, Amazonino mira as eleições de 2022? Então, gente... Ele deixou ali uma frasezinha ali, olha a foto aí, ó. Amazonino na fila do pão aí. É engraçado isso, porque o compartilhamento que o ex-governador fez na fila da vacina, recebendo a vacina, diz que ele acompanha de São Paulo a luta de todos contra esta cheia brutal. Me causou uma certa estranheza nessa frase, porque o ex-governador poderia estar no estado do Amazonas e, de alguma forma, usando do seu conhecimento, né, do Amazonas, que é vasto, a gente sabe que o amazonino percorreu por todos os municípios do estado, é conhecedor do Amazonas, para estar contribuindo nesse momento tão importante e de calamidade pelo qual o estado do Amazonas está passando. Porém, ele prefere acompanhar de São Paulo, onde tomou a segunda dose da vacina de combate à Covid-19. Agora está aqui, né? Ele fala, logo mais estarei de volta. Ele fala isso aí que eu ia dizer. Quando a cheia acabar, né? Exatamente, quando acabar os problemas, né? Quando não tiver mais Covid, quando não tiver mais cheia, nem precisar de ajuda, aí ele volta. Aí ele volta. Tá certo. Bruno Mazieri, agora sim, obrigado, meu amigo. Obrigado, Álvaro, obrigado, Thiago, e até amanhã, se Deus quiser. 7h58. Jornal da Cidade. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. E hoje tem um produto que realmente pesa no bolso, Álvaro, que é o gás de cozinha. É a botija do gás, né? O preço da botija de 13 quilos, que é essa mais comum, que todo mundo compra praticamente, está custando em média R$ 93,00, segundo a pesquisa da Cefaz. A botija de 7 quilos está custando uma média de R$ 58,00, então é bom se organizar para não passar perrengue na hora que faltar gás. Tinha que arranjar um jeito de fazer aqueles fornos a lenha dentro de casa, né? Com chaminé, com tudo, para ver se a gente fugia um pouco disso aí. Fogareira, o Marquinhos tá lembrando aqui, o fogareiro. Vamos falar agora sobre tecnologia? Geração Digital, com Bruninho Rodrigues. Todo mundo... Que é isso? Essa foto não é do Bruninho, é da Rabesh. Trocaram a foto aí. Agora sim. Olha só, você que é ligado na tecnologia está sabendo, está ligado aí que o Brasil começou a experimentar o pagamento via WhatsApp, né? Os artistas, inclusive, do BBB, estão fazendo uma espécie de ação de marketing, passando dinheiro um para o outro, usando o WhatsApp. E aí, a gente tem essa nova tecnologia que deve dar mais uma mexida no mercado digital, porque essa será, com certeza, mais uma opção para pagamento e será, com certeza, muito utilizado. O Brasil é um dos países que mais utiliza o WhatsApp no mundo, não é isso, Bruninho?
É exatamente isso daí. Nós somos o país que mais utiliza o WhatsApp e chega a ser uma nova ferramenta, né? Algumas semanas atrás a gente comentou sobre o Pix. Isso. Não sei se você lembra exatamente, mas a gente comentou que ele ia entrar em algumas outras redes sociais. Então essa já é um avanço gigantesco que a gente já tem sobre o WhatsApp e sobre esse aplicativo, né? E essa nova ferramenta dos bancos nacionais que chegaram para mudar a nossa vida. Agora me explica aí como é que vai funcionar esse pagamento no WhatsApp. É usando o Pix, é isso? Basicamente isso. Ele já está funcionando, né? Muitas pessoas pensaram que ele ainda ia começar a ser utilizado primeiro para iPhone, mas ele já está disponível para iPhone e para Android. Então recomendo você aí atualizar o seu aplicativo na Play Store ou na Apple Store e verificar se a opção já está disponível. Para mim já disponibilizou, já fez o cadastro do meu cartão. É bem simples. Ele vai mostrar para você que a ferramenta está disponível. Não, mas peraí, Bruno, deixa eu entender. Eu já tenho o WhatsApp. Para eu fazer o pagamento via WhatsApp, eu tenho que baixar um outro aplicativo ou eu atualizo apenas o aplicativo que eu já tenho? Como é que funciona? Não, você apenas atualiza. A ferramenta dentro do WhatsApp já está disponível. Ah, entendi. Então você atualiza o WhatsApp que você já tem e aí sim você faz um cadastro, é isso, do cartão? Um cadastro básico. Ele vai pedir o seu nome, seus dados básicos, CPF, data de nascimento, validação do cartão e está ativo. Tá certo. Muito bem. E já tem os primeiros números, as primeiras experiências aí desse pagamento, da forma como vai funcionar, como está funcionando, o resultado disso? Quantos dias já está funcionando isso, Bruno? Está funcionando há menos de uma semana, né? Os primeiros dados eles vão disponibilizar para a gente a partir dos 10 primeiros dias. Entendi. Então, estou na guarda. Tá certo. E parece que você também está lançando agora, tem um novo momento para a política aí, que são os candidatos apostando também nos aplicativos para fazer essa interação maior com a sociedade, não é isso, Bruno? Exatamente. Em Manaus nós tivemos um grande avanço, né, nessa primeira legislatura desses novos vereadores. Alguns vereadores fizeram gabinetes que vão até os bairros, outros vereadores fizeram algumas outras modificações para os gabinetes. E nós temos 2 vereadores em Manaus que lançaram seus aplicativos. E isso é importante também pela participação popular dentro da política local. Isso aproxima, né? Aproxima o cidadão do político, porque o aplicativo está na palma da mão do político e na palma da mão do cidadão, né? Exatamente. A exemplo, nós temos o vereador Lissandro Breval, que lançou na semana passada um aplicativo de gabinete mobile, né? As pessoas podem baixar também no seu celular. Foi em parceria com o SASE, que é essa empresa que é em parceria com a Intecnologia, que é a empresa detentora do aplicativo SASE, né? O SASE, aquele mesmo SASE que também... Trabalhou aí na pandemia, né? Fez um na pandemia, eu lembro. É bem simples, você baixa o aplicativo, ele está disponível para Apple e para Android. Você baixa o aplicativo, lá você vai pedir um código de acesso, você insere o código de acesso e basicamente é isso, você vai ter acesso a um gabinete na sua mão. É muito importante essa ferramenta porque democratiza, de certa forma, democratiza o trabalho que é desenvolvido, né, em Manaus. As pessoas podem ter na palma da sua mão ali uma ferramenta para conseguir auxiliar o seu dia a dia. Fazer uma reclamação, né? Você está passando ali na frente da sua casa, abrir um buraco, você vai lá, tira uma foto, manda pro gabinete do vereador e aí, obviamente, vem a parte que é o trabalho que o vereador precisa fazer, né? De cobrar e fiscalizar e solicitar também o apoio da prefeitura para resolver os problemas da comunidade, né? Exatamente isso. Fica muito mais fácil até para a pessoa que mora nos bairros mais distantes e não tem condição, até financeira ou até muitas vezes de logística, para chegar até a Câmara Municipal e fazer uma solicitação, faz ali mesmo, no seu celular, da sua casa. Tá certo. Bruninho Rodrigues, muito obrigado. Até a próxima semana, amigo. Até a próxima. Tô por aqui, hein? Tchau, tchau. Abraço. 8 horas e 4 minutos. Eu ia falar 7. Geração Digital com Bruninho Rodrigues. Jornal da Cidade. Muito bem, a nossa edição vai ficando por aqui. A gente quer agradecer mais uma vez a sua audiência, o carinho e desejar a todos vocês uma excelente terça-feira. Baixe agora o aplicativo da Rádio ZLZN na Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o app que aparecer é esse aí que está aqui do meu lado, que é o aplicativo da Rádio ZLZN. A imagem está aí na sua tela.
Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato ao longo de todo o dia. Às 11 horas nós temos o Imediato e o Povo, o nosso programa de comunidade. Apresentação de Edila Chaves e Jonathan Souza. Às 4 horas da tarde temos o Manaus 90, com o repórter policial Eudógio Gonçalves. Esse é o programa policial da internet. Você acabou esta edição, teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Bedeiro. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e nós nos encontramos amanhã, à quarta-feira, com certeza às 7 horas da manhã. Até lá. Até amanhã.